Olá, bom dia, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar ricamente, que Ele possa fazer notável a sua vontade nesse dia sobre sua vida, que Ele possa, por amor do nome dEle, trazer a manifestação do seu querer e da sua vontade, amém? Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra um pouco polêmica, mas que é de grande importância para as nossas vidas, amém? Eu quero falar com vocês sobre dízimos e ofertas alçadas. O texto bíblico diz assim, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amados, hoje eu quero trazer para vocês algo que diz respeito à sua capacidade de prosperar, diz respeito a um agente a mais na sua vida para que Deus venha fazê-lo prosperar. E quando eu falo um agente a mais, é de você incluir dentro das suas tarefas algo que muitas das vezes você está deixando de lado e está sendo a coisa principal, que é honrar ao Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. É um assunto um pouco polêmico, porque muitas pessoas dividem opiniões, né? Muitas pessoas falam que a gente não deve mais devolver o dízimo porque a lei ela já foi cumprida em Jesus. Outros dizem que deve continuar, mas eu quero aqui trazer o meu parecer. E o meu parecer é, você deve continuar, porque a realidade das comunidades, digo, as igrejas que estão servindo o Senhor, carecem da receita que a igreja promove através dos dízimos e das ofertas. E o que ocorre? Nós precisamos perceber aqui na palavra que quando o Senhor começa, a partir do versículo 6 que eu comecei a ler aqui, começa a falar, ele diz assim, eu, o Senhor, não mudo. A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Então, logo, a palavra não mudou, a palavra é a mesma. Jesus, quando ele estava ali confrontando os escribas e fariseus, em Mateus 23, versículo 23, Jesus diz, né? Vós dais o dízimo do cominho, do endrio, mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Ali ele fala os preceitos mais importantes da lei e encerra dizendo, vocês devem sim dar o dízimo, devolver o dízimo, melhor dizendo, e sim as ofertas, mas vocês não podem omitir a justiça, vocês não podem omitir a misericórdia, vocês não podem omitir o que eu estabeleci. E diante disso, nós vemos a palavra do Senhor nos deixar aqui claro que há uma bênção para aqueles que devolvem o dízimo. Muitas pessoas hoje estão vivendo situações precárias, não sabem e não conseguem juntar dinheiro, não conseguem ter uma educação financeira e ficam se perguntando por que eu estou tendo essa dificuldade, por que minha vida está embaraçada, por que as minhas coisas não duram, por que eu compro um celular e logo a tela quebra, eu compro isso, aquilo e eu vou indo de mal a pior. Eu quero dizer para você, não estou dizendo que você tem que seguir o meu conselho, mas o que eu posso te dizer aqui de importância é ore ao Senhor, e Deus vai mostrar para você se você tem defraudado o Senhor, se você não tem honrado Ele com os dízimos e a oferta. Aí muitos podem dizer, não, se cumpriu a lei. Eu quero dizer que o dízimo é antes da lei. A Bíblia fala que Abraão deu a Melquisedeque, que era rei de Salém, segundo as Escrituras, e sacerdócio do Senhor, atestado pelo próprio Deus. Que Abraão devolveu o dízimo a esse Melquisedeque, que é uma espécie de sacerdote, que era um rei de Salém. Então, a palavra do Senhor não mudou, ela é a mesma, porque no livro de Hebreus fala que Jesus é o sacerdócio real, Jesus é o sumo sacerdote
que veio da ordem de Melquisedeque. Então não mudou. As igrejas têm as suas necessidades. Muitos dos ministérios funcionam porque precisam da receita. Muita gente fala, não, Deus é milagroso, Deus vai usar o homem para poder cuidar da obra. Nesses dias aqui, 11 tribos tinham que cuidar de uma tribo, que era a tribo de Levi. E Deus separou a tribo de Levi para poder, por louvor da glória dele, cuidar das coisas santas. E hoje tem homens que continuam cuidando ministerialmente, igrejas abençoando missionários. É claro que igreja, existe pastores ladrões, existe de fato pastores que estão roubando a lã das ovelhas, comendo a gordura das ovelhas, mas o Espírito Santo, Deus Criador dos céus e da terra, ele vai dar a você sabedoria para saber aonde você deve estar como igreja e abençoar o ministério que você vai estar. E Deus vai te mostrar se aquele é um verdadeiro pastor ou se é um falso pastor. Agora, o importante de tudo aqui é que você obedeça a Deus, porque obedecendo a Deus, Deus vai te honrar. E a promessa de Deus olha só, não é eu que estou falando, é a palavra. Olha assim, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim. O próprio Deus autoriza você fazer prova dele. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vocês, o que a palavra do Senhor está dizendo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, ou seja, felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que eu quero transmitir ao coração de vocês, o próprio Deus se comprometeu em honrar a sua palavra. E é interessante considerar que é 10%, queridos, 10% comparado ao que ele permite que a gente fique. Ele permite que a gente fique com 90%. E ele pega esses 10% e faz desses 10% um seguro para os 90%, e além de um seguro, ele também multiplica os 10% te honrando com bênçãos maiores. Então, o Senhor me traz a dizer para você, honre ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Mas nunca pense que o dízimo, quando eu falo aqui para você honrar, que Deus ele também é obrigado a te atender incondicionalmente. Porque o Senhor é o nosso Senhor. Amém, igreja? O Senhor é o nosso Senhor. E a condição de servo e condição de filho respeita a autoridade do Pai e respeita a vontade do Pai. Eu não sei se eu consegui transmitir bem essa palavra. Talvez futuramente eu ministre melhor. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, façam isso. E depois testemunhe aqui se houve mudança na sua vida. E eu quero dizer para vocês só mais uma coisa. Muitos empresários não são crentes, mas eles querem ver suas empresas prósperas. Eles percebem isso aqui na palavra de Deus e cumprem. E ali do faturamento eles pegam e devolvem um dízimo. Estão sendo honrados. Mesmo não fazendo a confissão de Jesus, mesmo não tendo uma vida de piedade diante de Deus, eles estão sendo honrados. E nós que somos povo de Deus, muitas das vezes estamos dormindo no ponto. A Bíblia fala para a gente ser manso como a pombinha, mas prudente como a serpente. Então tem muita gente se beneficiando da bênção que Deus quer te dar. A bênção que Deus quer te dar na vida financeira. A bênção que Deus quer te dar no sentido completo da sua vida. Proteção, seguro maior do que isso não há. Porque o Senhor é quem vai assegurar a sua bênção, assegurar os resultados dos seus esforços. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Ele venha derramar sobre você sabedoria financeira. Que Ele venha derramar sobre você sabedoria para multiplicar o que Ele vai te conferir e o que você tem conquistado. Sabedoria para honrar o reino de Deus. Pois aqui eu te convido a honrar o reino de Deus. Não estou dizendo qualquer lugar, o reino de Deus. Eu quero convidar você a fazer a pesquisa. Eu vou ver se eu deixo aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. E você pode clicar na descrição, no link, onde vai ser direcionado a pregação do Joari Pariarim, onde ele fala de um homem chamado William Colgate. Se não me engano, ele viveu ali, posso dizer, no século XIX, né, 1800 e pouquinho, e ele recebeu uma orientação de Deus, e esse homem devolveu o dízimo, depois foi aumentando o quantitativo do dízimo, e Deus honrou esse homem. E o William Colgate, hoje, já faleceu, né, mas hoje tem o seu nome riscado na face da terra,
como um dos homens mais prósperos por dar ouvido ao Senhor. E ele foi responsável em criar muitas coisas. Então, assim, que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar com esse testemunho. Não perca tempo, assista lá e você vai entender o valor de honrar o Senhor. Muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe.